Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 15 de março de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Nesta manhã, o tema do nosso devocional será Eu sou o Senhor. Nós vamos usar aqui como base o texto lá de Levítico no capítulo 22, hoje, dentro aí da nossa maratona bíblica, Levítico 22, 23 e 24, caminhando aí para conclusão. Amanhã concluímos mais um livro, né? Glória a Deus, estamos caminhando bem aí pelo ano de 2022, já avançando bem na nossa maratona bíblica. Mas falando de Levítico 22, 24, quero ler o texto de Levítico 22, 31 a 33, que diz assim: obedeçam aos meus mandamentos, ponham-nos em prática. Eu sou o Senhor. Não profanem o meu santo nome, Eu serei reconhecido como santo pelos israelitas. Eu sou o Senhor. Eu os santifico. Eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Bom, por que eu separei esse texto? Porque esse texto, ele fala de algo que é singular, peculiar do povo de Deus. É o fato de que a nação de Israel, ou o povo de Deus, inclusive a igreja neotestamentária, ela sempre foi marcada por características distintas de outros povos. Santo significa separado, santo significa aquele que foi colocado à parte e que foi colocado em destaque. Então, quando a gente fala de santo, o povo de Deus é santo, é um povo separado. E como povo separado, eles têm, então, características que são próprias e singulares desse povo. No texto que a gente leu hoje, se você já tiver tido a oportunidade aí de estudar o texto, você vai se recordar que o texto, ele basicamente vai se dividir em dois assuntos. Na verdade, o primeiro assunto é complementar ao de ontem, que é sobre as exigências dos sacerdotes. Várias exigências foram feitas direcionadas aos sacerdotes, várias regulamentações, e no capítulo 22 vai concluir então essas regulamentações. No capítulo de número 23, ele vai falar das festas solenes, das reuniões solenes. Eu quero pegar essas duas características, essas duas práticas que eram distintas do povo de Deus e analisar cada uma delas, porque elas têm severas significativas, elas têm profunda significação para nós também nos dias de hoje. Então vamos falar de cada uma delas. Primeiro, quando falamos de sacerdote, significa que o povo de Deus tinha uma liderança própria, uma liderança com características singulares. Os sacerdotes, pelo que lemos aqui, eles tinham obrigações e vantagens que eram próprias do ofício sacerdotal. O povo de Deus, durante toda a leitura bíblica, sempre se organizou com uma liderança significativa. Basta a gente olhar para os reis, basta olhar para os profetas, cada um a seu tempo. Depois, quando a gente chega no Novo Testamento, nós temos os próprios discípulos, né, os 12 de Jesus, que depois se tornaram os 12 apóstolos. O ensino apostólico, a liderança da igreja ali no início da igreja, depois na construção da igreja primitiva, ou seja, o povo de Deus sempre se organizou com uma liderança significativa. No Novo Testamento, no ensino dos apóstolos, nós temos dois ofícios ministeriais. Quais são esses ofícios? Os presbíteros e os diáconos. Cada um desses indivíduos, e aí não importa o nome que você ou que as igrejas vão dar para esses indivíduos, algumas igrejas vão chamar os presbíteros, por exemplo, de pastores, né? Bispos. No caso da nossa igreja, nós somos pastores. Algumas igrejas vão chamar de bispos, algumas outras igrejas vão chamar de apóstolos. O ponto é que o ofício do presbítero, as exigências e as tarefas do presbítero precisam ser muito claras, muito definidas. O outro ofício é os diáconos.
os diáconos também têm uma tarefa singular. Eles estão ali para servir à mesa, para servir ao povo de Deus. Então, o que a gente precisa entender é que não só no Novo Testamento, mas na Bíblia inteira, existe toda uma teologia da liderança que os crentes precisam conhecer. De fato, nós conhecemos e falamos muito pouco sobre essa teologia. Nós ensinamos muito pouco o povo de Deus sobre essa teologia da liderança. Por exemplo, lá no Novo Testamento, especialmente 1 Timóteo 3, vai mostrar as características que alguém precisa ter para se tornar um pastor ou um presbítero. Ainda que hoje essas características não sejam muito levadas em conta, mas deveríamos voltar para esse ensino, porque de fato ele vai nos marcar o que alguém deve ter para se tornar um presbítero. Às vezes pensamos que ele deve falar bem, pregar bem, mas será que é isso que o texto ensina? O texto vai dizer, por exemplo, que esses indivíduos eles precisam ser irrepreensíveis. Eles precisam ser maridos de uma só mulher. Eles devem ter a característica de não serem gananciosos. Então, essas são algumas das características que a gente percebe ali naqueles indivíduos que são chamados ao presbitério, ou ao chamado pastoral. E os crentes, eles devem o quê? Eles devem obedecer esses indivíduos, eles devem suprir financeiramente esses indivíduos e eles devem orar por esses indivíduos. Esse é o ensino do Novo Testamento. Lamentavelmente, nos dias de hoje, existe uma dicotomia muito grave. Existe, por um lado, um completo desvalor à liderança. Em alguns níveis, isso chega a um nível tal que alguns grupos se reúnem sem liderança definida. Ou seja, uma afronta completa ao texto bíblico. O texto bíblico diz que precisa haver uma liderança. Então, entre os desigrejados, por exemplo, uma das características deles é que não tem uma liderança significativa, ofendendo de morte o Novo Testamento. Por outro lado, no outro lado do espectro, nós vamos ver pessoas que fazem quase que uma idolatria à liderança. E isso também é grave, isso também é perigoso. O líder se torna quase que como um guru espiritual e isso traz danos, e a gente sabe disso, danos graves para a igreja de Cristo. Eu lembro de uma oportunidade, isso eu ainda era aspirante ao ministério pastoral lá nos idos de 2001, 2002, quando uma irmã chegou para o pastor, e teceu assim vários elogios para o pastor, e elogiou a sua pregação, elogiou o fato de que ele cuidava das pessoas como ninguém. Nossa, o senhor cuida das pessoas como ninguém, o senhor prega como ninguém, como nós temos aqui, na época eu fazia parte de um ministério, da Lagoinha, como se organiza bem o ministério. Então a irmã teceu elogios ali para o pastor, e até eu estava do lado, até eu fiquei assim, nossa, coisa bonita, coisa bela. Até que algum tempo depois, não muito que 2 ou 3 meses, eu fiquei sabendo que a mesma irmã que teceu todos aqueles elogios para o pastor saiu do grupo, saiu da igreja e saiu falando mal, saiu falando cobras e lagartos em relação ao pastor. O que trouxe essa anomalia de um dia estar falando tão bem, 2, 3 meses estar falando tão mal? É uma teologia fraca da liderança. Tanto o primeiro momento onde ela teceu vários elogios, havia ali um equívoco, tanto quanto depois, quando ela saiu falando mal, o equívoco nos 2 pontos aqui do espectro. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que o povo de Deus tem uma liderança significativa. Mas, em segundo lugar, o povo também tem reuniões formativas. Se o povo tem liderança significativa, o povo de Deus também, como um povo separado, que a gente aprende aqui em Levítico, tem também reuniões que são reuniões formativas, reuniões que têm o objetivo de formar o povo de Deus. E aí, quando a gente olha aqui para as festas, cada uma das festas, a festa das cabanas, a festa da expiação, o dia da expiação, a festa dos primeiros frutos, a festa da semana, a Páscoa, cada uma destas festas aqui, elas tinham o intuito de lembrar, de ressaltar para o povo de Deus as maravilhas do Senhor. Na igreja apostólica, a palavra tornou-se fundamental na reunião do povo de Deus. Se lá no Antigo Testamento
o intuito principal era ressaltar as maravilhas de Deus, no Novo Testamento isso não é diferente. Só que lá o povo usava alguns elementos que os lembravam dessas maravilhas. No Novo Testamento, o que nos lembra dessas maravilhas é a palavra de Deus. Por isso os reformadores, pouca gente sabe disso, mas a principal ação dos reformadores na Reforma Protestante, dentre outras coisas, né, como a salvação, a justificação pela fé em Cristo, mas principalmente, se houve algo que uniu os reformadores, foi a questão do culto. No culto medieval, o culto era cheio de parafernálias, cheio de relíquias ligadas à tradição da igreja. E aí o que os reformadores fizeram foi tirar da igreja toda aquela parafernália, aquelas imagens, lascas de cruz, mantos, né, de santos, e outras coisas mais. Então os reformadores tiraram tudo aquilo da igreja, literalmente pintaram as paredes da igreja de branco, e no centro da igreja ficou o púlpito. Por quê? Porque os reformadores, eles resgataram o ensino apostólico de que a palavra de Deus ela é central no culto do povo de Deus. E aí, olha só a instrução de Paulo, que está lá em Colossenses 3,16. Paulo disse o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, o que ele está falando? A palavra tem que habitar ricamente entre nós. Aí ele diz assim: ensinem, aconselhem uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então, o que Paulo está falando aqui é que em tudo que formos fazer, inclusive no culto público, né, porque ele está falando de cantar salmos, hinos e etc., tudo isso precisa ser baseado na palavra de Deus. Se você quiser estudar um pouco mais sobre teologia de culto, vá para 1 Coríntios capítulo 14. Você vai perceber que Paulo vai falar 7 vezes no capítulo 14 de 1 Coríntios sobre o motivo pelo qual existe o culto, para edificação uns dos outros. Então, cada aspecto da reunião do povo de Deus, cada aspecto do culto do povo de Deus tem poder informativo. Então, quando a gente está ali cantando, quando estamos orando, quando estamos pregando, nós estamos informando ao povo de Deus e o povo de Deus está informando uns aos outros, porque o culto não é para ser feito de um grupo para outro grupo. O culto é para ser feito de todos para todos, tudo seja feito para edificação. Então, ali tem um aspecto informativo, você recebe informações, mas não só isso. O culto também é formativo. Por isso, é importante que o crente participe de todos os momentos do culto. Vou dar um exemplo. No momento do louvor, não é só um momento de adorarmos a Deus, mas é um momento também da gente formar dependência uns dos outros. Por quê? Porque um não pode cantar num tom X, num tom Y, um pode ser um tom mais acima, outro pode ser um tom mais abaixo, senão vai ficar estranho. Um não pode cantar uma música e o outro cantar outra. Então, o povo tem que se unir e ali forma o que? A dependência uns dos outros, que é um ensino neotestamentário muito forte. Daí, então, esse aspecto formativo do culto, não só informativo. Bom, qual é a moral da história? A gente precisa caminhar aqui para o fim. Qual é a moral da história que nós aprendemos aí nessas duas práticas? É que essas práticas do povo de Deus expressam o cuidado e a didática do Senhor. Nessas duas práticas, o que a gente percebe, primeiro, é um cuidado de Deus estabelecendo uma liderança, estabelecendo um culto às festas, mas por outro lado, Deus também quer com isso estabelecer uma didática, uma forma de ensinar o seu povo coisas relacionadas ao reino de Deus. Por isso, a participação no culto é tão importante. Bom, qual é o desafio do Léo nesta terça-feira? Então, a partir de tudo isso aí, qual é a aplicação final que eu faço para vocês? Qual é o desafio que eu faço para vocês diante de tudo isso que a gente aprendeu? É muito simples. Avalie a sua relação com a igreja. Vimos aqui liderança e cultos, faz parte da igreja. Avalie a sua relação com a igreja. A relação não pode ser de desvalor, de completa desvalorização da igreja, nem idolatria, né? Nem valorizar a igreja acima do que ela de fato deve ser valorizada. Ela tem o seu lugar no povo de Deus, ela tem um lugar
preponderante no povo de Deus, mas ela não deve ser nem desvalorizada e nem idolatrada. Tá certo, meu povo? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos louvar o Teu nome e Te agradecer nessa manhã tão preciosa. Obrigado pela Tua palavra, pelos Teus ensinos que entram no nosso coração como seta aguda, como flecha aguda, como espada cortante e nos ensina, nos direciona e nos forma. Nós Te agradecemos por isso, pedindo, Senhor Deus, que nós possamos praticar aquilo que aprendemos aqui nesta manhã, que tanto relacionado à liderança como relacionado ao culto, que haja de nossa parte, Senhor Deus, um entendimento e um crescimento nesse sentido. Nós oramos para que tudo aquilo que são ensinos errados, equivocados, eles possam ser substituídos por ensinos da Tua palavra, por discipulado na Tua palavra para crescimento do Teu povo. Nós oramos e Te agradecemos, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Fazemos isso em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.